Olá, sejam bem-vindos aqui em casa. Nesse vídeo eu quero partilhar com vocês sobre como está sendo a nossa rotina com a volta às aulas presenciais. A decisão de voltar para as aulas presenciais é uma decisão que cabe a cada família. É uma decisão particular que precisa ser bem ponderada. Aqui as meninas não têm nenhuma comorbidade, não têm problemas respiratórios e nós optamos dentro do que a gente acredita que seria o melhor para elas, que elas voltassem. Primeiro porque elas queriam voltar, segundo porque a gente sabe que a escola que elas estão estudando está seguindo os protocolos e terceiro porque nós entendemos que é de extrema importância essa convivência com as outras crianças, que é algo que está fazendo muita falta, especialmente para Isabela, que está naquela fase incrível e encantadora da pré-adolescência. Deus me ajude. Porque essa questão de estar com os pares, de se identificar, né? Tudo isso a gente pensou e decidimos juntos que o melhor nesse momento seria elas retornarem. A gente tem consciência do risco, assim como, né, a gente já estava tendo risco, tendo o pai trabalhando em hospital, enfim. Mas, neste momento, a gente achou que era importante. E por isso, a nossa rotina mudou um pouco. Porque antes das aulas presenciais, elas acordavam mais tarde, né, as aulas eram uma na sala, outra no quarto. Os intervalos eram em casa aqui, então muitas vezes nem trocavam pijama, enfim. E não tinha nenhum outro deslocamento. Então, a partir do momento em que elas retornaram, mudou um pouquinho essa nossa rotina. E é isso que eu quero partilhar com vocês. E espero que vocês gostem desse vídeo. Então, a nossa rotina, ela começa sempre na noite anterior ao dia de aula. Eu vou mostrar aqui no vídeo a nossa rotina do domingo, né, de ontem. Então, o que a gente sempre faz? Todos os dias, quando elas chegam da escola, por volta das 6 da tarde, que daí eu já descansei, já fiz as coisas que eu precisava, eu pego o cronograma que a professora posta e olho e corrijo atividade por atividade, das duas. Então, esse já é um hábito. Por mais que elas digam, já foi corrigido, hoje eu fiz tudo, sempre acho alguma coisa que ficou pendente. Então, essa tem sido uma rotina. Como na sexta eu acabei não fazendo, então deixei para o domingo. Então, eu só revisei, normalmente está quase tudo feito, mas às vezes surge alguma dúvida ou fica alguma questão por responder. E aí é nessa hora que eu já aproveito também para retomar esses conteúdos. Passando isso, a gente começa a organizar o material para a aula seguinte. Então, a gente olha o cronograma, vê quais são os livros que precisam ser levados, separa material, livro, caderno, verifica estojo, se precisa levar mais alguma coisa. Eu também sempre olho a agenda nesse horário e se precisa deixar algum bilhete para a professora ou para a escola, é nesse momento que eu coloco. E também é à noite que elas já separam, deixam organizados os uniformes que elas irão utilizar, né, assim que acordarem. Então, a gente já deixa tudo separadinho para evitar aquela correria logo de manhã cedo. Outra coisa também que mudou com essa rotina é o uso das máscaras, né? Então, elas têm que levar, além da máscara que elas vão usando, elas precisam levar 2 máscaras para trocar durante o período de aula. E aí eu cheguei a fazer alguns orçamentos daquelas kitzinhos que para guardar a máscara limpa e máscara suja, tinha um mais lindo que o outro. Só que para 2 a coisa ficava meio absurdo assim o preço. Eu acabei comprando essas pastinhas bem simplesinhas de folha mesmo, só que pequenas. Dentro eu coloquei um saquinho onde eu identifiquei máscaras sujas. E dentro da pastinha vai a máscara limpa. Então, quando elas trocam, elas colocam dentro do saquinho. E depois, quando chegam em casa, a gente faz, né, a higienização. Saiu R$3 a pastinha, né? O que daria 60 para 2, saiu R$6.
Então, bem mais em conta e bem mais prático, porque às vezes a gente compra essas coisas aí que acaba depois virando tralha. Sei por experiência. É à noite também que eu costumo deixar já a lancheira pré-pronta. Ou seja, eu coloco já aqueles lanchinhos que já podem ficar na lancheira, né? Uma bolachinha, um bolo, um biscoito. Coloco uma fruta e já deixo separadinhas as garrafinhas com água que elas precisam levar. Só no outro dia pela manhã, sim, que eu coloco daí a bebida, que é um suquinho, um iogurte, pra ir bem fresquinho, né? Porque precisa ficar refrigerado. Então, todas essas coisas agilizam e facilitam muito a rotina da manhã. Então, eu acordo, sou sempre a primeira a levantar, me ajeito, faço a minha higiene, tomo meu remédio, já boto a água aquecer para o café. Enquanto estou preparando tudo isso, eu vou preparando também o café delas. E quando já está tudo mais ou menos organizado, eu vou lá, acordo elas. E elas vão se vestindo. Como elas são grandes, normalmente não precisam de ajuda. Mas vez ou outra eu vou lá, dou uma revisada se tá tudo ok, se precisa de ajuda para colocar um casaco, enfim. E aí depois elas tomam um café. A gente faz mais uma verificação na mochila se tá tudo ok. E aí sim, escovam os dentes e partiu a escola. Então nós vamos, nós 4, né? E a gente vai juntas. E mesmo fazendo tudo isso com antecedência, agilizando à noite, organizando, sempre fica alguma coisa. Hoje, por exemplo, na hora que nós já estávamos no carro, a Isabela esqueceu a máscara de ir para a escola. Então, sempre dá umas correrias, umas coisas assim. Mas faz parte. Aí o retorno delas também é o pai que busca. Esse ano elas não estão usando o transporte, né, escolar, sempre utilizaram até começar a pandemia. Mas esse ano a gente optou por não utilizarem, para evitar, né, contato com outras crianças também. E aí o pai que tá de motorista delas. Então ele busca elas e já deixa o almoço pronto. E daí aqui, quando chega, a rotina segue a mesma, assim. Elas têm alguns servicinhos, né, que é secar a louça, organizar o quarto, organizar as coisas, até às 6 da tarde, que é o horário que eu olho as atividades do dia. E aí começa tudo de novo. Organizar o material, revisar, olhar a agenda, tudo isso, para no outro dia começar tudo de novo. E eu sei que elas são já grandinhas, né? Uma tá no 5º, outra tá no 3º ano, e que eu procuro sempre deixá-las sendo bem autônomas das coisas delas, mas eu sou a responsável pela casa, por elas, pelo ensino que elas estão tendo. Então, cabe a mim fazer essa organização e essa gestão desse tempo. Dessa forma funciona, porque quando eu comecei a deixar muito por conta, foi assim bem complicado, porque daí eles não têm ainda toda a autonomia de organização, todo o senso, né? Então, eu achei que essa maneira de todos os dias sentar e revisar todas as atividades foi o que mais funcionou, mesmo tendo alguns resmungos, mesmo elas estando cansadas, é o que, de fato, tá dando certo. Então, às vezes a gente se esgota um pouco, porque chega um momento que eu já tô super cansada, e aí tu pega uma criança que não tá com boa vontade, fica bem difícil, mas a gente tá conseguindo, tá dando certo. A gente surta de vez em quando, mas nada fora do normal, assim. E eu também faço todo domingo à noite o desafio de carinho para elas, para quando chegar na segunda-feira de manhã, elas terem uma mensagem de motivação ou de reflexão, né, para começar bem a semana. Esse desafio eu vou fazer um vídeo só sobre ele, porque ele é muito legal. E também, de vez em quando, a gente faz aqueles lanchinhos divertidos, colocando uma carinha na banana, na maçã, ou uma mensagenzinha junto com os lanches. Essas bananinhas aí foi o papai que fez para elas. Então, assim é a nossa rotina. Começa com um dia bem escuro e bem frio, mas nada como um cafezinho para aquecer e fazer a gente acordar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que de alguma forma ele inspire vocês a fazer algo legal com seus filhos, mesmo numa rotina corrida. Porque a infância é um tempo muito curto
e a gente precisa aproveitar, porque logo eles não vão precisar da gente. Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!